Tem o chamado Proagro, né, que é o seguro da atividade agropecuária, que o governo, nos últimos 2 anos do governo Bolsonaro, colocou 4 bilhões de reais. Historicamente, tem 35%, 40% de fraude. Aí o sujeito vai lá e diz que deu gafanhoto, choveu, ou fez muito sol, perdeu a colheita toda, e não paga nada. Recebe, fica com o nome tranquilo. Então, a gente vê que é uma mina de dinheiro que financia a política mal intencionada, a política ruim, a velha política. Nós vivemos uma república do café com leite, né? com outro viés. Agora o eixo mudou, o eixo geográfico mudou, mas continua dominada por essas pessoas ligadas ao agronegócio, mas que ganham muito dinheiro. Eu diria, é um estudo que caberia ser feito do que se dá mais dinheiro, se é na fraude ou se produzindo alguma coisa. Deixa eu perguntar uma questão ao delegado. Claro que, para quem acompanha o nosso canal e quem acompanha mais as notícias políticas, o que chamou mais atenção, e aí o nome do delegado e de toda a equipe da Polícia Federal ficou muito conhecida no Brasil, foi o episódio da apreensão da maior volume de extração de madeira clandestina da história do Brasil, né, de forma ilegal, né? E eu não tenho aqui os números, eu gostaria que, por favor, o delegado nos apresentasse, e toda a repercussão daquele fato. Então, primeiro, o que foi aquele fato, que é importante, acho que a gente lembrar, delegado. Segundo, qual foi a ação do governo federal da época? Terceiro, e qual o destino dado a essas madeiras? Bem, foi uma apreensão que só foi possível porque nós implementamos a utilização de uma nova tecnologia de satélites, que pode ser, inclusive, utilizada para combater a grilagem de terra. Então, foram 226 mil metros cúbicos de madeira. Um container daquele de navio, aqueles containers que nós vemos em navio, ali tem 40 metros cúbicos cada container. Aí você imagina que são 226 mil metros cúbicos. Eram 70 mil toras. Uma quantidade absurda. E aquela extração de madeira, ela estava intimamente ligada à grilagem de terras. Porque se eu quero explorar madeira, e é uma atividade que, em tese, pode ser realizada licitamente, tem um requisito inafastável. A madeira tem que estar em uma terra que me pertence, ou eu tenho que ter autorização de quem é o legítimo dono da terra. E, naquele caso, eram terras griladas, eram terras obtidas por meio de fraude e de corrupção, e isso estava assim, provado categoricamente. Eram contratos de permuta, onde o dono do bem permutado não fazia parte do contrato. É um negócio até difícil de explicar. É como se eu permutasse o seu carro, Vilas, com alguém e você não assina, entendeu? Eu vou trocar o seu carro com o João. Eu combino com ele e não falo nada com você. Mas quando sai no Diário Oficial, essa permuta, parece que a pessoa para quem eu passei o carro, que no caso era a terra, sempre foi dono daquele carro. Então, é uma grilagem. E o Ricardo Salles foi lá com essa documentação debaixo do braço e apresentou. Ele fez uma defesa muito contundente desses madeireiros, desses invasores de terra. Ele que promoveu o encontro, onde foram entregues essa documentação, que é a grilagem de terras, é o que eu brinco, sempre falo, são 2 carrinhos no mercado de prova. É isso, e são documentos públicos. E sobre documentos públicos, né, o que diz respeito ao meio ambiente, as pessoas às vezes se esquecem que tem a Convenção do Rio, que o Brasil é signatário, que é a ECO 92, que no seu princípio 15º fala do direito à informação, que diz que processos de relevante interesse ambiental, processos administrativos ou judiciais de relevante interesse ambiental devem ser públicos. Mas ninguém consegue acessar esses processos que fazem essas autorizações de desmatamento, que concedem esses títulos de propriedade. Tudo isso está no papel, quase nada digitalizado. Existe uma falta de transparência absoluta, porque esses mesmos satélites que detectaram essa exploração ilegal de madeira, eles são capazes também de detectar a grilagem. Nós temos hoje tecnologia para resolver a questão fundiária no Brasil, para passar limpo isso.
né? Porque a gente precisa resolver. Perfeito. Houve um barulho na época, né? Enorme, apareceu tudo em todos os jornais, televisões, na internet. O ministro do Meio Ambiente se deslocou até lá, como o delegado apresentou. E o destino final da Madeira, o que aconteceu? Bem, isso eu até conto no livro, né? Porque o grande desafio que nós temos na Amazônia, quando a gente faz uma apreensão de madeira, principalmente da madeira em tora, em locais de selva fechada, de difícil acesso, é que a gente sabe que quando a gente for embora, mesmo com feita a apreensão, o madeireiro vai lá e vai retirar aquela madeira e vai levar. E vai levar embora. Então, assim, existem... Isso eu falei na época no Conselho da Amazônia, quando estava se decidindo isso. Tem uma solução bonita e uma solução feia. A solução bonita é a gente se valer das Forças Armadas, dos batalhões de engenharia, retirar aquela madeira de lá e utilizarmos para infraestrutura, para pessoas carentes, pontes, casas populares, enfim. Mas a gente precisa de uma logística para que isso seja feito. A outra, aí alguém sugeriu até leilão. Leilão não dá certo, porque poucas pessoas se interessam, porque tem que ir lá buscar, é longe, e quem acaba arrematando é o próprio criminoso através de interposta pessoa. Nós já vimos isso acontecer várias vezes, então acaba se legalizando o ilegal. E a outra solução é a destruição da madeira, que é o que eu defendo. Porque, da mesma forma como se, antigamente, quando se fazia grandes apreensões de carne, de peles de onça, se queimava, para quê? Para quebrar o ciclo econômico daquela atividade legal. E para... É o jeito. Agora, até para destruir é difícil. Como você destrói, né? Vai botar fogo? Não. Enterrar? Não. Explodir? Não. E no final nós decidimos a inserção de hastes metálicas naquelas madeiras, de modo que elas não pudessem ser utilizadas. Se passar na serra-fita, fica inviabilizada, né, a serra-fita. Então foi o que nós fizemos em grande parte daquela madeira para evitar o desvio. Agora, imagens de satélite, né, sugerem que a exploração do local continuou depois daquele fato e continua até hoje. Nós temos aí os governos estaduais. A Lei Complementar 140 passou para os governos estaduais a atribuição de autorização para desmatamento. Isso foi um grande... Algumas coisas são muito lógicas e fazem muito sentido no papel, em teoria, mas quando são colocadas em prática, elas são um grande desastre, né? E foi o que aconteceu com essa lei. A ideia era de centralizar, passar para o Estado, que afinal de contas está mais próximo, o Brasil é um país continental, mas acabou que entregou nas mãos das oligarquias locais o poder sobre as terras da Amazônia, o poder sobre quem fica e quem sai das florestas. E é lógico que isso tem um custo social imenso, porque os recursos da madeira, da exploração ilegal, que é o mesmo pessoal do agronegócio, está tudo misturado, eles se misturam com... É difícil você separar o que é agronegócio e o que é madeira ilegal, porque eles são muito, muito misturados. Esses recursos não ficam para as pessoas da região. Tanto é que, nesse caso do Ricardo Salles, os grileiros eram de Santa Catarina. Eram de Santa Catarina. O governo do Pará deu terras para pessoas de Santa Catarina. Deu. E justificou isso com uma fraude grotesca. Eu apresentei isso lá na Câmara dos Deputados, na época que eu fui convocado pela Comissão de Legislação Participativa, e os deputados do Pará diziam que delegado de polícia não tem que se meter nas políticas fundiárias. Eu falei, não, peraí, eu não estou me metendo em política fundiária, eu estou dizendo que isso aqui é fraude.